trazer para a roda aí o Thiago Reis e também o José Alberto Andrade, que é o nosso colega repórter de várias Copas do Mundo também pela Rádio Gaúcha. E o Zé Alberto conhece de sobra, não só o Bruno Fux, que surgiu no Inter, como o técnico Eduardo Cudê. Ô, Thiago Reis, traz aí o Zé Alberto para a roda também para a gente falar de Cudê e também do Bruno Fux, Thiago. É isso, Cláudio, de volta aqui do Catar, agora para falarmos de novidades aí envolvendo o Atlético em 2023. Estou aqui com o meu amigo Zé Alberto da Rádio Gaúcha, Zé Alberto Andrade, para falar dessas contratações do Atlético, que tem muito vínculo, passagens pelo sul do país. Eu queria começar pelo Cudê. Muita gente já acompanhou, já buscou informação, mas vindo da sua experiência, da sua convivência, acrescenta demais. Primeiro um prazer falar com você aqui na Itatiaia. O que o atleticano pode esperar do Cudê, Zé? Ô, Thiago, grande Claudião, grande abraço aí para toda a turma. E o que eu posso dizer daquilo que eu, pelo menos, vi e interpretei do trabalho do Cudê. Primeiro que é um grande técnico. É um bom técnico, um cara criterioso, um cara que no Inter chegou dentro de uma ideia do clube de fazer uma ruptura de alguns padrões, até de jeito de jogar que o Inter tinha, vendo o trabalho dele na Argentina, campeão pelo Racing, campeão nacional e depois campeão da Copa da Argentina. Então o Inter tinha uma proposta para o Cudê e ele chegou disposto a usar dessa proposta, foi fazendo as suas opções táticas, as suas buscas técnicas, pediu reforços, nem todos saíram. Eu acho que um primeiro, não é problema do Cudê, mas um primeiro sobressalto que ele teve, eu acho que em algum momento ele contava, porque acenaram para ele que ninguém mais, ninguém menos do que Nátio Fernandes seria jogador dele, e não foi. E isso atrapalhou um pouco, ele nunca conseguiu ter aquele meio-campista que ele precisava dentro da concepção de futebol dele. Os resultados do Cudê, se for olhar para o campeonato regional, o Inter vem numa seca que persiste até agora. E isso gera uma cobrança gigantesca, né? Para o torcedor entender, são 6 anos. Naquela época sim. 6 anos, né? Sem vencer o Gauchão, quer dizer, isso é uma pressão gigantesca, né? E aí acontece uma outra coisa, ele não consegue ganhar o clássico. Então, quer dizer, além de não ganhar o campeonato, ele não chegou à final do campeonato, porque ele não superou o Grêmio em nenhum dos clássicos que jogou. Isso, imagina, Atlético com Cruzeiro, um deles não ganhar durante um tempo, com um técnico estrangeiro, um técnico que vem de fora para mudar o padrão, para mudar. Então o Campeonato Gaúcho, por mais que se diga que o regional ele pouco acrescenta, ele cria uma situação de instabilidade muito grande. Aí começa o brasileiro e o Inter começa bem o brasileiro, tanto é que o Cudê chega à liderança do Campeonato Brasileiro em determinado momento, mas não apresentava ainda um futebol. E eu fui muito cobrado quando eu disse, olha, o Inter é líder sem futebol de campeão, porque a gente sente. O que significa isso? Ou o time cresce em termos de desempenho, as atuações se robustecem, outro vê que o time não vai chegar no fim de um campeonato de 38 rodadas. Não convencia. Não convencia. E ele tinha o diagnóstico dele, ele fazia mudanças no time e ele dizia, tem uma frase do Cudê que para mim é uma das frases melhores que eu ouvi dos últimos tempos, que explica muito bem. Ele ia fazendo modificações, o time apresentava alguns problemas e ele dizia, é muito mais fácil mudar o time com o time ganhando, porque o time ganhava algumas, não é que sem merecer, mas sem brilho. Não sei se vocês vão lembrar, teve um jogo com o Atlético Mineiro em Porto Alegre, que o Inter faz 1-0 e o Cudê não é de retrancar, não é de fechar o time. E ele pegou e fechou o time, e o Atlético não furou o Inter, sabe? Aquela vitória, os colorados reclamaram que o Inter tinha desvirtuado o que era esperado do Cudê. E ele disse, olha, eu só posso fazer com o time o que o time permita que eu faça. Se não é o futebol que vocês queriam que eu propusesse, é o futebol que eu posso fazer. Ele sempre teve muito essa noção e cobrava da diretoria, para mim com razão, que o grupo era curto. Mesmo que digam assim, mas não pode ser liberado, ser dito publicamente. Quando ele foi contratado, eu tenho certeza que disseram para ele que iam dar o Nátio Fernandes, que iam dar outros jogadores, e ele não teve isso. Ele teve um grupo de jogadores. O cara que talvez tenha sido usado como símbolo de um fracasso de indicação do Cudê, tenha sido o Musto, o volante, que ele realmente não deu certo. E daí o Cudê teve algumas coisas, como o próprio lançamento do Bruno Fux, que eu sei que o Atlético tá buscando também, em detrimento do Rodrigo Moleto, que era um cara consagrado no Inter, chegou até um dia à seleção, e porque ele queria um zagueiro que saísse jogando. Ele é bom de relacionamento com jovens, ele gosta, ou ele é mais do medalhão, de tentar um pouco mais o jogador com experiência? O Bruno Fux, para mim, é o exemplo que eu posso dizer que ele apostou
A diretoria deu força, porque o Bruno Fux era um bom potencial de venda imediata, era um zagueiro de seleção de base. E ele apostou no Bruno Fux. Era o titular dele. Ele dizia que era porque era um garoto, um jogador que saía a saída de bola dele era mais qualificada do que a do Moledo, no caso, que era um jogador muito mais o zagueiro convencional. E o Bruno Fux é um garoto. Então, eu acho que só o Bruno Fux já mais ou menos coloca. Teve alguns garotos que ele não colocou no time. Mas hoje em dia não se sente a falta deles, nenhum que eu me lembro. O Praxedes chegou, aquele que foi pro Bragantino. O Praxedes chegou a jogar depois com o Abel, quando o Abel foi, mas o Cudê já tinha ele na mão. O time do Cudê foi se ajustando do jeito que dava. E deu um resultado bom. Eu confesso que eu costumo dizer que eu vi o trabalho do Cudê incompleto, não um mau trabalho. O Inter depois teve 2 técnicos estrangeiros. Teve um estrangeiro, foi o Diego Aguirre, que fez um trabalho médio, porque depois ele começou bem e depois deu uma caída grande. Mas ele teve no Miguel Ángel Ramírez e no Medina, no Alessandro Medina, 2 trabalhos ruins, sabe? O Cudê é de outro time, o Cudê é um outro técnico, é um técnico de melhor qualidade do que esses 2 que eu falei. E o trabalho dele foi melhor que o desses 2, que também não ganharam nada. Em termos de título, até ganharam o clássico, mas não ganharam nada. Eu vejo o Cudê como um técnico diferenciado. Aí, embora a muita distância, eu vejo o Cudê, no exemplo do Atlético, o Cudê é bem mais técnico do que o Mohamed. Zé, vamos falar um pouquinho de relacionamento, né? Sempre que se fala em treinadores argentinos, fica aquela preocupação, catimbeiro, marrento, como é que é o dia a dia do treinador com a imprensa, com os jogadores, né? Com a cidade, é o cara gente boa como era o Turco, mais fechadão como o Dudamel, cheio de regrinhas, que não era argentino, né? Venezuelano, mas cai para essa linha de treinador estrangeiro. Como é que você avalia o dia a dia do Cudê? O Cudê é um cara, para nós, eu nunca sei quando é que o problema tá no treinador ou tá na assessoria de imprensa, sabe? Lá no Sul nós temos algumas diferenças de vez em quando com isso. A gente nunca sabe quando é que está disponível, porque o trabalho que passa às vezes com treinadores, passa com jogadores também. Ou com funcionários do clube, do cara chegar e dizer assim, mas eu não sabia que tu tinha me pedido uma entrevista minha. Pedi. O Cudê, quando entrevistado depois de jogo, ele é muito sábio. Se a coisa não tá lá muito boa, ele não conseguiu primeiro o português, ele nunca se desenvolveu no português. Então a entrevista dele é muito mais no espanhol, no castelhano, como a gente diz, ali da Argentina. E aí a entrevista fica um pouco complicada, que é o nosso relacionamento com ele. Agora, houve momentos em que se abriu, mesmo com a gente lá, abriu a possibilidade de uma conversa com ele. E ele se mostrou absolutamente... Ele não se mostrava um cara arredio à imprensa, deseducado, jamais. Jamais eu lembro do Cudê faltando respeito, de maneira alguma. E ele teve muitas cobranças lá. Teve, porque o time não ganhava clássico, ou no brasileiro mesmo, ganhava sem ter um futebol exuberante. Então ele passou por isso. E ele sempre respondeu, quando solicitado, respondeu. A dificuldade era a gente chegar nele. Eu acho que o Cudê é um cara que, se abrir um pouco mais de possibilidade dele se manifestar, fica muito legal. Eu lembro, por exemplo, do programa do Galvão Bueno, em que o Galvão disse no ar. O Cudê participou e encantou. A entrevista dele foi um pouquinho antes dele sair. A entrevista dele foi muito legal. Ele estava indo muito bem. E eu lembro que foi falado no ar, assim, o Galvão disse, uma pena que o Cudê estava disposto, não, mas é que a assessoria do Inter está avisando aqui que acabou o tempo. Meio do programa. Bem amigos, não foi na Gaúcha, não tô falando, eu tô dizendo o que eu vi, eu não tô falando o que eu passei. Então... Que loucura. Ô Zé, vamos falar do Bruno Fux um pouquinho. Você chegou a citar, né? Cria do Inter, uma aposta do Cudê. O que o torcedor pode esperar? Bola aérea? Você já falou da saída de bola dele, que tem qualidade. O que o atleticano pode esperar aí do Bruno Fux? Ele não teve o tempo necessário para amadurecer no Inter. Ele saiu logo da base e assumiu a titularidade do time. O Cudê deu essa oportunidade para ele. Ele teve dificuldade, porque tinha primeiro a sombra do Rodrigo Moledo, uma instabilidade de um time que estava começando a se adaptar. E ele não conseguiu, a verdade é essa, ele não conseguiu mostrar que ele era tão superior na saída de bola, porque a gente olhava o Bruno Fux, só queria ver a saída de bola dele. Aí ele saía, tinha o Musto na frente dele, que era a troca que poderia ser feita. O Musto recuava para liberar
o zagueiro para sair. Ele contextualizar, o torcedor atleticano não vai se lembrar. O Musto é aquele pitbull, né? O cara que chegava, que marcava, com a bola no pé, era sofrido. Um volante argentino, mas ele tinha dificuldades. Não é que ele tinha dificuldades com a bola, mas era o tempo de jogo, era uma característica diferente. E o Inter, na época, tinha já a recuperação do Rodrigo Dourado, que mesmo com um grande tempo de lesão que depois ele teve, mas o Dourado tinha mais qualidade do que o Musto e não era um especialista também. Então, ali começavam problemas defensivos do Inter, quando o Bruno Fux jogava. Ele não teve tempo de amadurecer. Eu não posso dizer que o Bruno Fux no Inter ele deixou muita saudade, não. Ele não teve tempo, sabe? Não é por mau jogador, ao contrário. E era muito jovem mesmo. Tanto é que depois ele é lembrado para a seleção olímpica. O Bruno Fux é medalha de ouro. Sabe? Mesmo depois jogando já na Europa. Uma aposta que vale a pena, então. Eu acho que sim. Um jogador que... Eu não vou nem dizer que ele não desaprendeu de jogar futebol. E ele é muito novo ainda. Dá pra adaptar, tem tamanho, tem coragem, tem velocidade. Tem velocidade e, quem sabe, aí aprimorando uma saída de bola. Ele já tá com mais experiência, com a experiência de Europa. Mesmo que ele não tenha jogado num time de ponta lá, não, sabe? Ele tem já aquilo que eles cobram lá. E a confiança, eu tenho certeza que a confiança plena do Kudê. Zé, um prazer falar contigo, uma alegria revê-lo, sucesso. Vamos aí remar o barquinho nessa reta final de Copa do Mundo. Vamos, a gente acompanha a seleção, mas cobre a Copa do Mundo, né? O evento é muito grande para a gente ficar só pela seleção. Ela é o nosso maior interesse, mas eu tô fechado com o evento, que a Copa ainda nos dê grandes alegrias profissionais, assim, de cobrir coisas bonitas e tem bastante aqui pra gente ver. Se Deus quiser, um abraço, amigo. Um abraço, Thiagão. Um abraço pro Cláudio. Um abraço, Zé Alberto Andrade, grande repórter da Rádio Gaúcha, várias Copas do Mundo, Olimpíadas. Esse é bom, hein? Muito bom e muito esclarecedor a entrevista dele aí com o Thiago Reis, né, Ale? Falou sobre o Kudê, que é um treinador realmente, segundo ele, muito bom, e do Bruno Fux, que o Kudê foi quem lançou o Bruno Fux e deu moral pro menino. A zaga era Cuesta e Moledo, né? Ele coloca o Fux para jogar justamente por esse motivo principal, né? Da facilidade que ele tem para sair jogando. Eu me lembro até de um jogo que eu participei, né? Pelo Facebook da Comebol, que foi o primeiro Grenal da história da Libertadores. Foi o último jogo antes da pandemia. Foi o último jogo com torcida no Brasil. Para você ver que te ouvi ontem, hein? Isso aí. E aí ele... sexta, né? Foi um grande jogo, saiu uma briga na parte A briga final. foi boa, né? A briga foi maravilhosa, inclusive, porque foi ali que a gente bateu o recorde da história do Facebook numa transmissão, porque daí o jogo já estava com uma boa audiência. Você faz história há muito tempo, né? Dessa vez eu não tive responsabilidade, que eles que brigaram lá. E aí nesse jogo o Bruno jogou. Ele entrou na vaga do Moledo. O Kudê colocou ele como titular, vinha jogando, e esse era um jogo gigante, um jogo muito bom, de altíssimo nível. E tem uma bola que ele força um pouco mais no meio, e que o Grêmio faz a roubada de bola, pega a defesa aberta e a bola vai na trave. Nossa! Eu só lembro ele fazendo assim, ó, o sinal da cruz, agradecendo, porque ele tem essa característica, o Kudê adora, mas também tem velocidade, é um cara que tem uma boa abordagem de marcação individual. Eu acho que é uma boa contratação, acho que é um jogador que vem mais experiente, mais rodado, que vai ajudar bastante. O Atlético precisa desse atleta para a zaga que seja um pouco mais rápido, né, Cláudio? Dentro do elenco que tem, né? Porque o Atlético vai começar a temporada agora com o Nathan Silva, que é até um zagueiro rápido, mas está em baixa, né? Estava em baixa. Eu acho que ele merece um pouco de paciência também. Tem o Hever, que já é veterano, vai para a última temporada dele. Como diz um amigo meu, Hever é craque. Né? O Hever tá aí sempre, né, firme. Tem o Gemerson, que não é um zagueiro lento, mas também não é dos mais rápidos. E o Igor Rabelo, que é um zagueiro mais alto e que ainda não vai começar a temporada porque tá lesionado ainda. Então o Galo precisa de dois zagueiros mesmo. Um é o Bruno, que tem tudo para chegar aí nos próximos dias, né, o anúncio oficial. E o outro, o Atlético está procurando aí, e lógico, a gente está tentando apurar qual é esse nome. Pode até ser aqui do futebol brasileiro, mas o Galo está precisando até por número de atletas para essa função aí de zagueiro. O Olympiacos da Grécia anunciou a contratação do lateral direito Rodinei, ex-Flamengo, que chegou até a despertar interesse do Atlético. O jogador assinou o contrato até junho de 2025 com o clube europeu, então fim de novela, Rodinei. Porque já tem uns 2 anos isso, hein? O Rodinei foi muito bem esse ano, né, mas decidiu ganhar dinheiro, né? Vai lá para o Olympiacos. Ele fez a melhor temporada da vida dele, né?
E aí ele resolveu lucrar com isso. Evidentemente que se o Rodinei estivesse jogando nesse nível há uns 4, 5 anos... O nível que ele atuou esse ano foi uma coisa... Foi, mas foi muito fora da curva da carreira dele. Sim. Por isso que quando você... Ele se beliscava, né? É verdade. Quando você pensa num contrato de 3 anos, como foi especulado aqui no Galo e tal, assim, ele não fez 3 anos assim na carreira dele. Por que vai me dar uma garantia que ele vai jogar 3 anos seguidos assim? Então, era um contrato que eu não faria, mas torço muito pelo Rodinei, que é uma figura maravilhosa, vai ganhar um bom dinheiro, tomara que consiga ter sucesso lá no Olimpia. Eu tenho um time aqui que chama Olympiacos. Que é Esse é titular absoluto, Esse né? aí eu jogo com a 10.